Nossos celulares, computadores, televisões, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Mas já parou para pensar para onde eles vão quando a tela apaga pela última vez? A jornada deles está, na verdade, muito longe de acabar, e o destino final revela um custo tanto humano quanto ambiental que a gente raramente vê. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, olha só que dado chocante. Em Guiú, uma cidade que virou quase sinônimo de lixo eletrônico, 8 em cada 10 crianças têm o futuro comprometido por causa de envenenamento por chumbo. Isso não é só um número, gente. É um alerta gigantesco sobre o impacto direto do nosso consumo em comunidades do outro lado do mundo. Então, vamos começar essa história em Guiú, na China. Por décadas, essa cidade foi o epicentro da crise do lixo eletrônico, um lugar que, infelizmente, mostra na prática as consequências de um sistema que simplesmente não funciona. Tenta imaginar a cena, mais de 100 caminhões todos os dias despejando uma montanha de eletrônicos que a gente descartou em países mais desenvolvidos. Guio não era só um lugar de reciclagem, era o destino final de uma parte enorme da tecnologia obsoleta do planeta. Isso, claro, transformou completamente a paisagem e a vida dos seus 150 mil habitantes. E como é que todo esse lixo era processado? Da forma mais rudimentar e perigosa que se pode imaginar. Famílias inteiras, e sim, isso inclui crianças, trabalhavam em pequenas oficinas sem nenhuma proteção. Elas queimavam plásticos a céu aberto, liberando uma fumaça tóxica e mergulhavam placas de circuito em ácido para extrair metais preciosos. O resultado? Rios e solo completamente contaminados. E o que é realmente aterrorizante aqui é o tipo de veneno. O chumbo, por exemplo, que vem de soldas e monitores antigos, é um neurotóxico poderosíssimo. Em crianças, ele causa danos cerebrais que são permanentes. E um dado assustador: estima-se que 40% do chumbo em aterros venha de eletrônicos. Outro vilão nessa história é o cádmio, presente em componentes como baterias antigas. O perigo dele é que nosso corpo não consegue eliminá-lo. Ele vai se acumulando com o tempo e ataca os rins silenciosamente. O dano pode levar anos para aparecer. E para fechar esse trio tóxico, temos o mercúrio. Quando ele chega na água, ele se transforma em metilmercúrio, uma substância que contamina toda a cadeia alimentar, principalmente os peixes. E para fetos e bebês, a exposição, mesmo que seja mínima, pode ser devastadora para o desenvolvimento do cérebro. Agora, é importante entender que o caso de Guiu não é isolado. Ele faz parte de um sistema global. Vamos ver agora como o nosso lixo eletrônico viaja pelo mundo, criando outras zonas de sacrifício como essa. 50 milhões de toneladas. Esse é o peso do lixo eletrônico que o mundo produz todo ano. É o equivalente a quase 5 mil torres Eiffel de celulares, notebooks e geladeiras descartadas. E esse número só cresce a uma taxa de 40 milhões de toneladas por ano. É surreal. E o que acontece com todo esse volume? A resposta, infelizmente, é bem desanimadora. A grande maioria, tipo uns 80%, não segue o caminho da reciclagem segura. Em vez disso, é enterrada em aterros, queimada em incineradores ou, como a gente viu, exportada ilegalmente para países com menos regras. Lá, o custo do descarte é menor, mas o custo humano e ambiental é imenso. Mas por que a gente gera tanto lixo, afinal? Uma das grandes razões tem nome: obsolescência programada. Basicamente, é a ideia de projetar produtos para que eles quebrem ou fiquem ultrapassados bem rápido, forçando a gente a comprar um novo. É uma estratégia que alimenta o consumo e, claro, as montanhas de lixo. Mas essa não é uma realidade que acontece só lá longe na Ásia ou na África. A contaminação por lixo eletrônico também é uma ameaça bem silenciosa aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada num estudo de caso em Goiânia. Então, pesquisadores em Goiânia decidiram investigar locais de descarte de sucata eletrônica e aterros na cidade. E o que eles encontraram mostra que o descarte inadequado, mesmo numa escala menor que a de Guiú, cria focos de contaminação super perigosos bem perto de áreas residenciais. A dimensão do problema fica muito clara nesse gráfico. Em um depósito de sucata, a concentração de cobre no solo chegou a quase 1.550 miligramas por quilo. O limite legal para áreas residenciais é de 400, ou seja, é um nível quase 4 vezes maior do que o considerado seguro. Com o cádmio, a situação é igualmente preocupante. A média encontrada foi de 11 miligramas por quilo, enquanto o limite legal é de 8. A diferença pode parecer pequena, mas a gente precisa lembrar que o cádmio é super tóxico e se acumula no corpo. Isso quer dizer que qualquer valor acima do limite já representa um risco real e crescente para a saúde.
E o perigo não fica só ali, naquele solo do depósito. Com a chuva, esses metais pesados são carregados para os lençóis freáticos, contaminando água que pode ser usada para consumo ou para irrigação. É uma contaminação invisível que pode entrar na nossa cadeia alimentar e afetar a saúde de uma comunidade inteira sem que ninguém perceba de onde vem o problema. Ok, diante de todo esse cenário sombrio, quais são as saídas? Felizmente, parece que a gente está num momento de transição. Novas políticas e novos modelos econômicos estão surgindo para transformar o problema do lixo em uma oportunidade. Um dos maiores empurrões para essa mudança veio da própria China. Depois de décadas sendo o lixão do mundo, o país resolveu fechar as fronteiras. Em 2017, começou um veto gradual que terminou em 2021 com a proibição total da importação de lixo. Essa decisão forçou os países exportadores a finalmente encarar o próprio problema de resíduos. A solução de verdade para esse problema passa por mudar o nosso modelo econômico. A gente precisa sair de uma economia linear, aquela baseada em extrair, produzir, usar e jogar fora, e ir para uma economia circular. A ideia aqui é projetar produtos para que não exista fim de vida. Tudo é pensado para ser reutilizado, reparado ou reciclado, mantendo os materiais num ciclo contínuo. E isso não é só um conceito vago, não. Já existem estruturas bem claras para essa transição. A Fundação Ellen MacArthur, por exemplo, define 5 objetivos principais, desde estimular o design de produtos que já nascem circulares, até gerenciar os recursos para preservar o valor deles, investir em infraestrutura de reparo e reciclagem e, claro, promover a colaboração para que todo o sistema mude junto. E a economia circular não é só uma questão ambiental, ela é também econômica. A prova está no potencial da chamada mineração urbana. É isso mesmo. Nossos eletrônicos descartados são, na verdade, minas riquíssimas em metais preciosos. Em vez de cavar terra, a gente pode minerar o nosso próprio lixo para recuperar recursos super valiosos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que um aparelho eletrônico for adquirido, vale a pena se perguntar: ele foi feito para durar? Para ser consertado, para ser atualizado? Ou ele já foi projetado desde o início para virar lixo bem rápido? A resposta para essa pergunta define não só a qualidade do produto, mas também o futuro do nosso planeta.